queridos alunos! Vamos à nossa 16ª semana de atividades de geografia. Como de costume, vocês irão desenvolver 2 páginas da apostila por dia. Estão preparados? Pegue a sua apostila e abra nas páginas 190 e 191, onde encontrarão o assunto Degradação dos biomas brasileiros. Bom, como vimos em aulas anteriores, biomas são um conjunto de vida vegetal e animal com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Falamos um pouco também sobre a preservação desses biomas e, por falar nisso, quais as práticas que você imagina que compromete cada um dos biomas que estudamos? Bom, infelizmente os biomas sofrem e sofreram algumas ameaças, como desmatamento, atividade agropecuária, mineração e queimadas. O desmatamento, por exemplo, atinge praticamente todos os biomas brasileiros. Entre as suas graves consequências estão a perda da biodiversidade, o aumento do risco de extinção de animais silvestres e a redução dos serviços ecológicos prestados pela floresta, como a manutenção do clima e do ciclo hidrológico. Como vimos na aula anterior, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais devastado. Atualmente, restam menos de 10% da sua área inicial. Pensem bem. Mas isso aconteceu pois o seu desmatamento começou lá atrás, com a chegada dos portugueses ao Brasil, para a exploração do pau-brasil. Outra ameaça aos biomas são as queimadas, que são provocadas por fatores naturais e, em sua maior parte, pessoal, através da ação do homem. Em geral, a prática da queima está associada ao desmatamento, considerando apenas o aspecto da retirada da vegetação original. As queimadas provocam a alteração do equilíbrio dos ecossistemas das mais distintas paisagens, uma vez que ela impacta diretamente na manutenção da fauna, na circulação de águas superficiais e subterrâneas, nas condições de temperatura e umidade e na liberação de vapor de água na atmosfera. Outra ameaça que vale lembrar são as atividades agropecuárias, que têm sido um dos principais motivos da devastação dos biomas brasileiros. O desmatamento cresce à medida que aumentam as demandas por produtos agrícolas e pecuários também. E se faz necessário converter vegetação natural em áreas de lavouras e pastagens. Nos últimos anos, para vocês terem uma ideia, a expansão da agricultura e da pecuária representou o maior fator de risco para o cerrado, principalmente por causa da monocultura intensiva de grãos e da pecuária extensiva. Mas temos também a atividade mineradora como ameaça, porque ela provoca sérios problemas ambientais. E um dos impactos ambientais mais graves foi causado pelos garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio, provocaram a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos d'água. Olha quanta coisa importante, pessoal! Mas agora que vocês conhecem um pouco mais sobre a degradação dos biomas brasileiros, leiam o texto das páginas 190 e 191 e realize as atividades. Mas atenção, registre as suas respostas no caderno de geografia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Oi, pessoal! Vamos para o nosso segundo dia de atividades, que envolverão as páginas 192 e 193 de geografia, com o tema Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros.
O monitoramento da cobertura florestal é uma ferramenta indispensável aos países que adotam políticas públicas para a conservação e preservação de suas florestas. Desde 1988, a cobertura florestal na Amazônia brasileira vem sendo monitorada pelo INPE, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto de monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite foi o primeiro sistema a ser implantado e foi responsável pela produção da série histórica da taxa de desmatamento da Amazônia Legal. O monitoramento ambiental nos demais biomas começou a ser realizado por meio de projetos que se iniciaram lá em 2002, com o levantamento da cobertura vegetal e o uso do solo nos biomas pelo projeto de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira. Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA firmaram um acordo de cooperação para a realização do projeto de monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite, que contou com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Entendo ainda a importância do monitoramento sistemático da cobertura florestal para as ações de combate e prevenção do desmatamento. O Ministério do Meio Ambiente instituiu, então, o Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros. Esse programa tem o objetivo de mapear e monitorar o desmatamento. Olha que legal, gente! Avalia a cobertura vegetal e a cobertura da terra, as queimadas, a extração seletiva de madeira e a recuperação da vegetação. No geral, essa coleta de dados que vai nortear a tomada de decisões em relação às ações de conservação da biodiversidade. Bom, falamos de tantos termos e siglas aqui nessa aula, né? Mas vocês sabem me dizer o que significa APA? Então preste atenção. APA significa Área de Proteção Animal. É uma extensa área natural destinada à proteção e conservação dos atributos bióticos, fauna e flora, atributos estéticos e culturais ali existentes, importantes para a qualidade de vida da população local e para a proteção dos ecossistemas regionais. O objetivo principal de uma APA é a conservação dos processos naturais e da biodiversidade através da orientação, do desenvolvimento e da adequação de várias atividades humanas às características ambientais da área. Como unidade de conservação da categoria uso sustentável, a APA permite a ocupação humana. Estas unidades existem para conciliar a ordenada ocupação humana da área e o uso sustentável dos seus recursos naturais. A ideia do desenvolvimento sustentável direciona toda e qualquer atividade a ser realizada na área. Bom, pessoal, agora é importante que vocês realizem a leitura do texto das páginas 192 e 193. E se achar necessário, grife as palavras que você desconhece e pesquise depois o significado. Isso vai ajudar bastante. E para finalizar o nosso segundo dia, realizem as atividades da página 193. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.